Então vamos ler Atos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, tá? Diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Vamos orar? Ó Deus, pedimos, Senhor, nos abençoe, que nós possamos nesta noite estudar a Tua Palavra. Orienta-nos pelo Espírito Santo e que seja realmente tudo, Senhor, conforme a Sua revelação nas Escrituras, possamos ser grandemente edificados, Senhor, e abençoados em nome de Jesus. Nós oramos assim e agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Amém. Pode sentar. Hoje nós vamos continuar lendo o capítulo sobre o governo da igreja, do livro do pastor Jeffrey Johnson. Semana passada eu falei com vocês, capítulo 6, já comecei o capítulo 6, mas eu queria repetir hoje a leitura, né? Um capítulo que na verdade não é muito grande, e o áudio não ficou muito bom da terça-feira passada, então a gente deixar gravado essa leitura e esse estudo do capítulo 6, que é sobre o governo da igreja. O livro ele se divide em 4 partes, como nós temos já falado. Primeiro, a natureza da igreja. Segundo, a autoridade da igreja. Terceiro, o propósito da igreja. E quarto, o culto da igreja. Nós já estudamos sobre a natureza da igreja, as marcas da igreja, que são 3: santidade, a pureza, né? a pureza, a verdade e a unidade. Vimos que a membresia da igreja ela é muito importante. Todo aquele que é unido espiritualmente a Jesus, ele quererá, né? Até por uma questão mesmo, ele vai buscar estar em comunhão com uma igreja local. É impossível servir Jesus independente de uma igreja local, da comunhão dos santos em uma igreja local. E vimos também sobre os deveres dos membros da igreja, que está envolvendo essas 3 marcas da igreja, os deveres da igreja, dos membros. Cada membro deve lutar pela verdade, pela unidade e pela pureza da igreja. Na segunda parte, nós temos falado sobre a autoridade da igreja. Vimos o poder e a disciplina da igreja, que a igreja ela tem autoridade. Quando ela segue as Escrituras, ela realmente tem autoridade de Jesus, de Cristo, que está agindo através dela, na obediência dela às Escrituras, para disciplinar membros de igreja. Então, ela tem poder e tem a disciplina da igreja, vem daí. Vimos que, dentro desse assunto da autoridade da igreja ainda, capítulo 5, existem os oficiais da igreja. Nós temos uma estrutura. A igreja, desde, na verdade, os primeiros tempos, ela já começou a se mostrar, por orientação do Espírito Santo, como tendo uma estrutura, tendo oficiais, né, e a membresia da igreja. E nós temos ali, logo no princípio também, ali, e nós acabamos de ler aqui o capítulo 6, que fala da instituição dos diáconos. Existem 2 ofícios, 2 oficiais na igreja, que são os pastores e os diáconos, né? E esse capítulo 6, que nós vamos estudar hoje,
ele fala sobre o governo da igreja, né? Então, como a questão que ele vai procurar responder é quem governa a igreja? Como é que a igreja ela é governada? Eu li, daqui a pouco eu vou ler então um livro, mas eu comecei aqui com esse trecho da palavra de Deus, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque aqui é uma boa base, um pano de fundo para o assunto que o pastor Jeffrey Johnson vai tratar nesse capítulo, e mostra os princípios que ele vai falar sobre essa decisão, né? Porque cresceu o número dos discípulos, como diz aqui o primeiro versículo, e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então surgiu esse problema, a murmuração dos gregos contra os hebreus. Então as viúvas dos gregos, elas não estavam sendo atendidas aqui, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos, diz aqui o texto, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, a função principal dos apóstolos é pregação da palavra de Deus. E eu falei para você já no estudo dos oficiais, né, que os pastores, eles cuidam da parte espiritual da igreja, e os diáconos, eles cuidam da parte material, então das necessidades materiais da igreja. Então tem esses dois lados, que são os dois ofícios da igreja. Então, não convinha que os apóstolos e os pastores hoje deixem de pregar a palavra para começar a se dedicar a outras coisas, né? Então, os apóstolos disseram, não convém. Então, o que eles ali propuseram para a igreja? Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então escolham 7 homens, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Veja que escolher 7 homens que tinham as qualificações dos 7 homens, que aqui foi a instituição do diaconato. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Aí versículo 5 diz que este parecer contentou toda a multidão. Então aqueles irmãos, a igreja, né, aceitou este parecer dos apóstolos, e eles, então a igreja, não foi os apóstolos que disseram assim, olha, vão ser esse. Não foram eles que escolheram os 7, mas a igreja reunida elegeu, então, 7. Aí o mais famoso deles aqui é o Estevão, que foi o primeiro mártir, né, que a Bíblia destaca muito. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então vejam, e os apresentaram, diz o versículo 6, ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então veja que aqui é uma demonstração de como a igreja deve ser governada. Por quê? Porque não foram os apóstolos que, de forma assim, autoritária, chegaram e disseram assim, vão ser esses homens aqui. Não, eles deram as orientações, as instruções, mas quem escolheu foi a igreja. Então isso mostra que o governo da igreja, ele é um governo que envolve a autoridade dos oficiais, envolve a autoridade da liderança, evidentemente, mas a liderança ela não tem poder absoluto. A liderança não tem poder absoluto. Então envolve o quê? A autoridade da liderança, mas a autoridade também da igreja. Então há um equilíbrio aqui em que os apóstolos tinham a autoridade deles, a gente percebe aqui, então, no que eles falaram, no que eles orientaram a igreja, inclusive, sobre essa escolha e de como deveriam ser esses homens, mas eles não eram ditadores, tinham equilíbrio entre a autoridade deles e a autoridade da igreja, né? Então, a igreja que escolheu os 7. Então, há um poder aqui dividido, podemos dizer assim, um poder equilibrado entre a liderança e a própria igreja,
eu li esse texto, fiz questão de ler esse texto, porque, como eu disse há pouquinho, é um exemplo muito claro de como deve ser o governo de qualquer igreja local. E com a graça de Deus, nós aqui na nossa igreja devemos andar assim, conforme as Escrituras, e assim que deve ser, então, em qualquer igreja local. Eu vou começar então a ler com vocês aqui o livro, na página 131, para vocês acompanhem. Se não tiver o livro, mas acompanhem escutando, né? E aí eu vou, daqui a pouco a gente vai ler outros textos das Escrituras também. Então, na página 131, o capítulo 6, pastor Jeffrey Johnson, aqui no livro do Jeffrey Johnson, é o governo da igreja. Aí ele coloca assim na introdução: quem está no comando? Claro, Cristo é o cabeça da igreja. Mas quem toma todas as decisões importantes, tais como escolher a cor do novo tapete para o templo? É aqui uma ironia, né? Porque às vezes o tapete do templo cria uma certa polêmica na igreja. Que cor vai ser o tapete do templo? Né? A gente está usando assim de ironia aqui, mas quem toma as decisões importantes, tais como escolher a cor do novo tapete para o templo? No final de contas, o que ele está perguntando aqui é o seguinte: quem toma as decisões? Como é que as decisões são tomadas? Tanto em assuntos, em todos os assuntos, enfim, melhor dizendo, de importância para a igreja. As decisões, ele coloca aqui, são tomadas pela maioria dos votos da congregação, ou são os pastores que tomam as decisões? Né? Então veja a pergunta: é pela maioria dos votos ou pastores que decidem? Neste capítulo, veremos que a Bíblia atribui a supervisão da igreja a uma pluralidade de pastores ou presbíteros, os quais, por sua vez, devem prestar contas perante o corpo da igreja. Então, a supervisão da igreja pertence a uma pluralidade de pastores ou presbíteros, os quais devem prestar contas perante o corpo da igreja. Isso mostra que há um equilíbrio na autoridade dos presbíteros, mas que eles devem prestar contas perante o corpo da igreja, mostrando que a igreja também tem autoridade. Então, há um equilíbrio de poder. Aí ele passa para o primeiro ponto do capítulo, é o seguinte: separação do poder. Cristo, como único cabeça da igreja, não delega poder exclusivamente aos pastores ou à congregação. Ao contrário, Cristo dá certa autoridade aos presbíteros e dá certa autoridade à congregação. Os presbíteros têm autoridade para ensinar, administrar as ordenanças, convocar reuniões especiais, supervisionar e presidir, enquanto a congregação tem autoridade para nomear e dispensar seus pastores, aceitar novos membros, disciplinar e desligar membros desordeiros. Os presbíteros e a congregação recebem suas respectivas autoridades, não um do outro, mas diretamente e imediatamente de Cristo, o cabeça da igreja. Por exemplo, as responsabilidades dos presbíteros são derivadas da autoridade de Cristo, não da autoridade da congregação. Sim, os pastores devem ser responsabilizados pela congregação, mas seus deveres são dados a eles por Cristo. Da mesma forma, os presbíteros não têm o direito de tirar nenhum dos privilégios e responsabilidades que Cristo delegou diretamente à congregação. Então, há uma divisão de poder. Uma parte da autoridade fica com os presbíteros, e aqui ele fala numa pluralidade de presbíteros, né, ou de pastores, e nem sempre isso é possível, mas seria o ideal, né, que tenha mais de um pastor em cada igreja. Mas esses irmãos, ou pastor, ou essa pluralidade de pastores, fica com uma parte da autoridade, mas a outra parte da autoridade fica para a igreja, para que haja uma separação do poder, para que o poder, Deus não decidiu na igreja que o poder fique só na mão dos pastores ou só na mão
da igreja, mas que haja uma divisão ou uma separação do poder. Então ele coloca aqui algumas coisas que os pastores eles têm autoridade: ensinar, administrar as ordenanças, convocar reuniões, supervisionar, presidir. E a congregação tem autoridade para nomear e dispensar seus pastores. É a igreja local quem escolhe ou dispensa os pastores. Ela também tem autoridade de aceitar novos membros ou disciplinar e desligar membros desordeiros. O ponto aqui que ele destaca, que eu quero destacar bem fortemente, é que tanto a autoridade do pastor como a autoridade da congregação vem de Jesus. É de acordo com o que Jesus delega, orienta nas Escrituras Sagradas. A autoridade do pastor não vem da igreja, nem vice-versa. Nem a autoridade da igreja vem do pastor. Portanto, é Cristo quem determina a autoridade e as responsabilidades pastorais. E é Cristo quem determina a autoridade e a responsabilidade da congregação como um todo. Então, as responsabilidades dos presbíteros são derivadas da autoridade de Cristo e não da congregação, como se a congregação estivesse dando para eles ali aquela autoridade. Não, é de Cristo. Cristo que determina. Mas também, como ele coloca aqui, os pastores não têm direito de tirar da igreja aquilo que é a autoridade dela, né? Então, aquilo que Jesus determinou que a igreja tem que decidir, veja que os apóstolos não tiraram o poder da igreja de escolher os diáconos. Eu falei há pouquinho, eles não chegaram a dizer assim, vai ser esse, mas eles disseram, escolham irmãos, e eles então oraram por aqueles que eles a igreja, né? A igreja, a congregação, escolheu. Então, estamos agora ainda falando da autoridade do pastor. O próximo ponto que o pastor Jeff Johnson vai falar disso, dentro da autoridade do pastor, né? É a responsabilidade e autoridade dos presbíteros. Ele coloca assim: os presbíteros presidem pela autoridade delegada da Escritura. A extensão ou jurisdição de sua autoridade é restrita aos assuntos espirituais da igreja. Os presbíteros não têm autoridade para administrar os assuntos privados da congregação. Mais do que um empregador tem autoridade para dizer a um empregado o que fazer no seu tempo livre. Deus responsabiliza os pastores por zelar pela vida espiritual da congregação, pela direção geral da igreja. Os pastores não devem dominar sobre a herança, não devem dominar a herança de Deus. No entanto, assim como os pais não podem deixar sua responsabilidade de governar seus filhos, ao deixar seus filhos governarem a si mesmos, os pastores não são livres para entregarem o governo para a congregação. Sem dúvida, pais sábios e amorosos escutam as preocupações e desejos de seus filhos. Da mesma forma, os pastores precisam escutar as preocupações gerais, a sabedoria e os pensamentos da sua congregação. É sábio trazer as decisões não doutrinárias e práticas, tais como mudança de lugar, projetos de construção, a congregação para a oração corporativa com desejo de chegarem a um acordo coletivo e a unidade. No final das contas, Deus responsabiliza os pastores, pois lhes foi dada a responsabilidade e a autoridade para ensinar e governar a casa de Deus, né? Eu queria ler 2 textos aqui com vocês, que ele coloca aqui. Abram comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Pedro capítulo 5, versículo 3, diz assim a Sagrada Escritura. Vou ler desde o primeiro versículo, para nós, é bom nós lermos, né? Diz assim, 1 Pedro 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós,
Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, percebe? O pastor não tem que dominar, tem que ser um ditador, mas tem que ser um exemplo. Então, o pastor não é um ditador, aquele que vai interferir em detalhes da vida das pessoas e na vida privada das pessoas. Então, é o que ele coloca aqui, olha. Os presbíteros não têm autoridade para administrar os assuntos privados da congregação, mais do que o empregador tem autoridade para dizer a um empregado o que fazer no seu tempo livre. Por exemplo, o empregador, o dono da empresa, o chefe lá do trabalho de uma pessoa, ele tem autoridade, mas ele tem autoridade no lugar da empresa, né? No que diz respeito ao trabalho. Ele não tem autoridade para dizer o que a pessoa vai fazer no tempo livre dela. Tem. Assim, o pastor, ele tem autoridade sobre a congregação, mas não autoridade que venha a ser absoluta. Não pode, e esse é o ponto que o pastor Jeffrey Johnson toca aqui, ele não pode comandar, por exemplo, determinar o que uma pessoa faz na sua vida privada, né? Por exemplo, o que ela vai comer hoje, né? Eu tenho que casar com esse aqui, não com aquele. Tem que morar nesse lugar, não naquele lugar. Por exemplo, essas coisas que de respeito às decisões pessoais, decisões da vida privada das pessoas. Mas a responsabilidade dele zelar pela vida espiritual e pela direção, observem aqui, geral da igreja. Ou seja, o pastor vai sim dar orientações gerais sobre o que os irmãos devem fazer em todas as áreas, pregando a palavra, ensinando o povo do púlpito, aconselhando também pessoalmente, mostrando os princípios das Escrituras, que as Escrituras dizem, né? E aí, evidentemente, cada irmão vai, sendo ensinado pelo pastor, lendo a sua Bíblia, vai tomar suas decisões orientadas pelo Espírito Santo sobre essas questões, sem que o pastor venha entrar lá e dizer, faça isso, faça aquilo, né? Dizer todos os detalhes da vida da pessoa e se envolver nas decisões da vida privada das pessoas. Então, a direção ou a orientação que o pastor dará será, como diz aqui, uma direção geral da igreja. Não deve dominar sobre o rebanho. No entanto, ele diz, não pode deixar suas responsabilidades de governar, como um pai não pode deixar sua responsabilidade de governar seus filhos, de ensiná-los, né? Os pastores não são livres para entregar o governo para a sua congregação. Então, não se importa. Então, é claro que tem disciplina, claro que tem orientação, pregação, conselho, disciplina, né? Mas isso tudo no limite que é apropriado à função pastoral, sem que o pastor venha decidir, dominar cada decisão e tudo, enfim, que a membresia faça na sua vida privada. Sem dúvida, ele diz, pais amorosos escutam as preocupações e desejos de seus filhos da mesma forma. Os pastores precisam escutar as preocupações gerais, sabedoria e pensamento da sua congregação. É bom o pastor ouvir a igreja, perguntar, ouvir, perceber o desejo dos irmãos, né, como ele coloca aqui, sobre decisões não doutrinárias e práticas, mas, por exemplo, mudança do lugar, projeto de construção, a congregação para oração corporativa, ou seja, do corpo de Cristo ali local, e com o desejo de chegarem a um acordo coletivo e à unidade. Mas é a responsabilidade dos pastores, é bom fazer isso, né? O pastor ouvir também essas questões, mas é a responsabilidade dos pastores, foi-lhe dado a responsabilidade e a autoridade para ensinar e governar a casa de Deus. Ele não pode se eximir. Então, ele não pode nem ser ditadores e nem deixar a coisa
livre, sem uma direção, sem um direcionamento, sem um governo dos princípios das Escrituras, do ensino, do aconselhamento, da disciplina, como nós já estudamos, que é a função do pastor junto com toda a igreja, né? Por exemplo, a disciplina, mas a questão do ensino, da pregação, do aconselhamento, que tem a função de maior responsabilidade do pastor. Isso ele não pode deixar de fazer e de realizar. Então, ensinar e governar a casa de Deus, conforme a sua palavra. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 3,5. Abram comigo, por favor, também. Tá? 1 Timóteo 3,5. Diz a palavra, 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Né? Então, o pastor, eu creio que aqui está envolvendo, por isso o pastor Jeff Jones colocou essa referência, ele deve governar bem a própria casa, para que ele possa também cuidar da casa de Deus. Né? Então, ele faz parte da autoridade dele ensinar e governar a casa de Deus. Ainda no ponto da autoridade dos presbíteros ou dos pastores, o outro ponto que o pastor toca aqui é a prestação de contas dos membros. Deus ordena aos membros da igreja: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Portanto, a congregação nunca deve procurar agir sem o conhecimento, consentimento e liderança de seus pastores. No entanto, uma mentalidade que tem crescido em muitos membros da igreja é uma atitude de autossuficiência. Parece que um número crescente de cristãos sente como se a sua vida espiritual não fosse da responsabilidade de mais ninguém. Esses cristãos parecem pensar que os pastores de sua igreja não têm nada que se intrometer em suas vidas, dando-lhes conselhos espirituais ou correções. Uma coisa é os membros da igreja supervisionarem seus pastores. Outra coisa é os membros da igreja colocarem seu julgamento pessoal relacionado à vida da igreja acima da liderança da igreja. Se muitos dos cristãos de hoje não concordarem com uma decisão dos pastores, eles protestarão e até boicotarão a igreja e ficarão em casa para mostrar o seu descontentamento. Muitos cristãos sentem que podem escolher o que gostam e deixar o que não gostam em uma igreja. Esses tipos de cristãos colocam seu julgamento pessoal acima do julgamento da liderança da igreja. Quantas igrejas se dividiram ou novas igrejas se formaram por causa de questões relacionadas a poder e controle, e não por causa de preocupações legítimas e bíblicas? É triste ouvir sobre cristãos que parecem amar o Senhor, mantendo suas famílias em casa nas manhãs de domingo, porque eles não conseguem encontrar uma igreja local com a qual concordem em cada pequena questão da vida da igreja. Ainda mais preocupante é quando esses homens, que nunca provaram ser submissos a outros, procuram começar a sua própria igreja. Receio que muito do que está por trás do crescente movimento de igreja nos lares, onde o papel dos pastores ordenados é minimizado ou mesmo removido, é uma atitude contra a submissão. Não há nada de errado com uma reunião da igreja em um lar, mas remover o papel e autoridade dos pastores mina a autoridade da igreja. O movimento de igreja nos lares, pelo que parece, é muito atraente e apelativo para aqueles que são resistentes a qualquer forma de responsabilidade pessoal. O verdadeiro problema com essa atitude é a falta de submissão a Cristo. Cristo Jesus é aquele que organizou e dotou a igreja em seus ofícios de liderança e depois chamou o seu povo para se colocar sob a supervisão e autoridade delegada a ele, aos homens que chamou para ocuparem
esses oficiais, esses ofícios. Então, ele coloca aqui que os pastores têm autoridade e os membros devem respeitar essa autoridade. Prestação de conta dos membros, obedecer, como diz lá em Hebreus 13:17, sujeitar-se a eles, porque velam pela alma das pessoas, como aqueles que hão de dar contas por elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso lhes seria inútil. Aí ele coloca aqui algumas situações que a congregação nunca deve procurar agir sem o conhecimento, consentimento e liderança de seus pastores, né? Ou seja, insubmissamente, de forma, melhor dizendo, insubmissa, de forma a não respeitar a autoridade pastoral. Ele coloca que há uma mentalidade que tem crescido, é que os pastores não têm que se intrometer, não têm que pregar, não têm que ensinar, não têm que disciplinar, não têm que aconselhar, corrigir. É já o oposto do outro lado, né? Porque aí nós podemos dizer assim, que o pastor não pode ser um ditador. Vamos juntar os ensinos, né? O pastor não pode ser um ditador de querer mandar tudo que as pessoas fazem. Isso é correto. Mas os pastores têm autoridade. E o outro lado é que não somente as pessoas elas não aceitam que o pastor mande na sua vida privada, e aí está certo, em suas decisões, determine exatamente o que elas vão fazer, como se elas fossem assim, escravos, né? Isso está certo, mas elas vão além, elas não querem que os pastores nem ensinem, nem corrijam, e querem tomar decisões por si na igreja, querem que a igreja seja exatamente como elas pensam que deve ser. E se a liderança da igreja fizer alguma coisa que eles não concordam, eles boicotam a igreja, não vão mais, ficam em casa para mostrar o descontentamento, como ele coloca aqui. Sentem que podem, uma frase interessante aqui, podem escolher o que gostam e deixar o que não gostam em uma igreja. Isso aqui eu aceito, aquilo ali eu não aceito. E isso leva a divisões. Ele diz assim: quantas igrejas se dividiram, ou novas igrejas se formaram, não por causa de questões relacionadas, por causa de questões relacionadas a poder e controle, porque as pessoas são insubmissas e não querem se submeter à autoridade pastoral, e não por causa de preocupações legítimas e bíblicas. Então não há, na verdade, nenhum problema sério de heresia ou de pecado no ministério pastoral, mas é por causa da insubmissão mesmo de certas pessoas. Aí dividem a igreja. E é triste ouvir sobre as questões que parecem amar o Senhor, mantendo suas famílias em casa nas manhãs de domingo, porque eles não conseguem encontrar uma igreja local com a qual concordam em cada pequena questão da vida da igreja. Então tem que ser tudo exatamente como eles querem, como eles determinam, como eles dizem que tem que ser em cada detalhe. Se não for num detalhe, aí eles não vão mais. E ele diz assim, e é mais preocupante ainda é quando esses homens que nunca provaram ser submissos procuram começar a sua própria igreja, né? Então, para que alguém se torne um servo do Senhor, um pastor, um líder, ele tem que primeiro aprender a obedecer. Esse é o princípio, né, que ele está dizendo aqui, a submissão, sem a qual ele não poderá servir a igreja com o pastor humildemente. Ele fala aqui no movimento de igrejas nos lares, que é um sintoma, né, dessa doença, vamos dizer assim, da insubmissão. E as pessoas dizem assim, não, onde nesses movimentos de igreja nos lares, ou dos sem igreja, podemos dizer assim, não existe pastor, ou o pastor é minimizado, o papel dele, a autoridade dele. Mas ele diz aqui,
O verdadeiro problema com toda essa atitude de submissão é a falta de submissão a Cristo, porque Cristo Jesus é aquele que organizou e dotou a igreja com seus ofícios de liderança e depois chamou o seu povo para se colocar sob a supervisão e autoridade delegada aos homens, eu creio que é assim que devemos ler aqui, que chamou para ocupar esses ofícios. Então, quando não se respeita a autoridade dos pastores, na verdade não está se respeitando a autoridade de Cristo, que fez que as coisas têm que ser assim, a estrutura da igreja deve ser dessa forma. Amém, meus irmãos. Vamos parar por aqui hoje. O tempo já chegou no limite. Aí semana que vem, então, pensei que dava para acabar todo o capítulo hoje, mas não adianta eu tentar correr aqui. Nós vamos falar da autoridade dos membros, tá? Então hoje nós falamos da autoridade dos pastores. Aí semana que vem nós vamos falar da autoridade dos membros. Então o que nós aprendemos hoje de resumo? Que o governo da igreja, ele não é uma ditadura, ele não é absoluto, um pastor não tem um poder absoluto, mas que existe um equilíbrio, como nós vimos em Atos 6, entre a autoridade dos oficiais e a autoridade da igreja, né? E que, no final das contas, cada uma dessas partes que divide esse poder tem as suas responsabilidades. A responsabilidade dos pastores não é de se intrometer na vida privada e ser um ditador que governa cada detalhe da vida dos irmãos, mas é orientar, mostrar princípios gerais das Escrituras para que as pessoas possam conhecer e obedecer, e que a igreja ela deve se submeter e prestar contas aos pastores. Tanto é errado os pastores serem ditadores, querer se envolver em toda a vida privada das pessoas, né, determinar, como é errado a igreja, os membros da igreja não se submeterem às boas orientações gerais da liderança da igreja, né? Então, o erro é ser ditador por parte dos pastores e ser submisso por parte da igreja. Então, os pastores devem dirigir com amor e a igreja deve se submeter com humildade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a sua palavra e nós suplicamos que nos conceda a graça, nós aqui, Senhor, na nossa humilde igreja, para que nós sejamos cada vez mais obedientes a essa forma de governo, a essa estrutura de governo que o Senhor nos concede na sua palavra, para que o teu nome seja cada vez mais glorificado em nosso viver como igreja, como teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.